Iniciamos mais uma edição do Conversando com Economistas. Hoje nós vamos bater um papo aí com o Oswaldo Contador Júnior. Ele que é economista, professor, integra a Comissão de Economia Solidária aqui do Corecon São Paulo e também é delegado adjunto da região de Bauru. Oswaldo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação enorme recebê-lo hoje para a gente bater um papo aqui no Conversando com Economistas. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje para trocar uma ideia com vocês a respeito dos assuntos da economia. Eu acho que hoje é um dia bastante especial para mim, poder levar a vocês algumas considerações que eu acho importante para a gente ter um mundo econômico mais correto e mais justo. Exatamente, tenho certeza que o programa vai ser bem didático, vai ser bem informativo e vai ajudar bastante a todos que nos acompanham nessa edição aqui do Conversando com Economistas. Professor, para a gente iniciar, queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua profissão, da escolha de ser professor e também de ser economista. Bom, eu sou, então, como o Renato disse, eu sou economista, sou formado pela Faculdade de Economia São Luís, aí em São Paulo, né? Hoje eu estou no interior, e sempre tive uma vocação no sentido de estudar como funciona os assuntos econômicos. Eu acho que a minha trajetória ela começou com trabalhos em empresas, no sentido de analistas, fiz cursos fora do Brasil, na área de desenvolvimento econômico, análise de projetos econômicos, e sempre me dediquei ao que sempre tive um fundo no ensino. E hoje eu sou um pesquisador, sou um professor que pesquisa muito a respeito de economia, de formas de ensino da economia, não só da economia, mas o ensino como um todo, principalmente no ensino de nível superior. Eu sou professor hoje de uma FATEC, Faculdade de Tecnologia de Santo Paulo a Souza, sou pesquisador também dessa unidade e busco sempre aprimorar as técnicas e os entendimentos econômicos para passar para os alunos, para passar para empresários, aprender também com empresários esse mundo, né, grande mundo que gira em torno dos assuntos econômicos. De uma forma geral, eu sou um pesquisador e que gosta muito de ensinar ou aprender economia. Eu acho que todos, né, professor? Quem hoje não quer Sim. aprender, né? E sempre é bom conversar com o professor, aprender, né? O senhor que comentou aí sobre pesquisar, né? Sobre o ensino de economia. Então, vamos falar um pouquinho como o senhor vê na sua análise o ensino de economia no mundo moderno, né, professor? Como adaptar essas estratégias de ensino para engajar os alunos? Bom, Renato, eu vejo da seguinte maneira: o mundo é vive em constante mudança. E uma das coisas que chamou atenção e que realmente alterou alguns conceitos, entendimentos, ou a própria forma da sociedade entender o consumo, entender a maneira de viver, o bem-estar, é um marco divisório. Nós temos pensado muito nisso, foi a pandemia, e o mundo de pós-pandemia é um pouco diferente do antes pandemia. Hoje nós estamos dentro de uma seara que o consumidor mudou. Ele começa a pensar de outra forma de consumir. Na verdade, o que ele está querendo hoje é mais com menos. Então, eles querem mais serviço, querem mais qualidade, a sociedade inteira quer mais conveniência, quer segurança, quer melhor preço, né? Aliás, com menos esforço, menos preço e mais conforto. Eu costumo dizer que a sociedade está começando a entender a diferença entre luxo e conforto. Eu acho que a sociedade entendeu que o luxo não é necessário, mas o conforto sim.
E isso está mexendo na forma das pessoas viver. Então, hoje, ensinar economia é uma forma muito crítica e, ao mesmo tempo, exige um certo conhecimento do que está acontecendo no nosso redor. Então, o mundo hoje, ele se percebe claramente que as pessoas começam a entender até onde é o limite dela, até onde a economia consegue responder essa demanda e não ficar patinando, não ficar discutindo coisas que não levam, não é que não levam a nada, são coisas que demoram, são coisas que não têm foco, etc. Dessa forma, ensinar economia para essa juventude que vem vindo, ou para discutir até com empresários em termos de consultoria, como você pode hoje caminhar dentro dos trâmites econômicos, sabendo de um risco sistêmico global, e esse risco sistêmico global no que nos afeta. Então, eu trago o risco sistêmico global, como é a economia do mundo, globalização. Hoje você não tem mais fronteiras, você tem uma série de coisas aí virando nesse mundo e cada vez mais rápido, porque nós estamos na era do conhecimento, na era de grandes mudanças, quebras de paradigma, e como trazer esse mundo não sistêmico, esse mundo sistêmico para a nossa empresa, para o nosso país, para a nossa cidade. Eu sou mestre em desenvolvimento econômico, eu trabalho muito com desenvolvimento econômico, trabalho com questões regionais, e eu trago o que está acontecendo, digamos, na China, no mundo, lá no Rio Grande do Sul, e o que isso traz para nós. Eu acho que a economia, hoje, ela deve parar um pouquinho de ser aquela economia estagnada, que é aquele chavão antigo, não que nós somos assim, mas nós somos muito conservadores. Eu acho que o ensino da economia tem que sair um pouco daquela figura de conservação, daqueles grandes jargões que são necessários, claro, nós temos que aprender conceitos, mas o mais importante não é aprender conceito, é entender o que o conceito quer dizer com a gente e adaptar isso hoje para os mundos modernos. Há uma diferença muito grande entre conceito e entender o conceito. Então, Renato, eu acho assim, eu tenho como base uma sigla que é SHA, S-H-A. Essa sigla é bastante divulgada, né? É o C de conhecimento, nós precisamos primeiro conhecer, não tem lugar mais no mundo hoje para quem não conhece, nós estamos vivendo na sociedade do conhecimento, na era do conhecimento, então temos que estudar, temos que conhecer, mas conhecer não basta, nós temos que também ter o H, que é a habilidade, conhecer, saber fazer. Não adianta eu conhecer e não fazer. Tá, eu conheço muito, mas dentro dos quatro paredes, não adianta nada. Então, C de conhecer, o H de habilidade e o A, que é esse que é o momento atual, o A de atitude, de querer fazer. Eu acho que nós, economistas, temos que pensar muito nessas três letras. Qual é a contribuição que eu, economista, posso dar para o meu país? Saindo da casca da minha sala de aula e ir para o mundo. Eu acho que hoje nós temos que capacitar pessoas. Ensinar é bom, mas ensinar como? Capacitando. Quem? Um economista para poder resolver um problema financeiro, para poder trabalhar com desenvolvimento regional, desenvolvimento urbano. E você também, dentro de hoje, nós temos muito que falar a respeito do meio ambiente, né, da economia solidária, enfim, tem várias frentes aí que mudaram o conceito e a forma de entender o que é economia. Puxando esse gancho do meio ambiente, professor, da economia solidária, o senhor integra aqui no Corecon São Paulo essa comissão, né? O Sim. Corecon hoje ela tem diversas comissões aqui dentro do conselho. Uma delas é a economia solidária. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de trazer esse tema, de abordar esse tema com os economistas, em especial para a sociedade. Bom, Renato, eu faz pouco tempo que eu estou nessa comissão, é um grande prazer participar disso, porque eu trabalho dentro de um assunto importante, que é economia do meio ambiente. Eu sou um economista um pouco que trabalha em aproximar o meio ambiente, né, as variáveis ambientais dentro do desenvolvimento econômico.
Isso é muito difícil, né? A gente, como economista, sempre foi visto, entre aspas, como o vilão do meio ambiente, né? A gente nunca se preocupou com destruição, com o uso de recursos naturais assoberbados, enfim, busca do lucro, do lucro, do lucro. Isso, na verdade, não é assim que acontece. A variável ambiental, ela já entrou dentro das pessoas, ela já entrou dentro da sociedade e ela já entrou dentro das empresas. As empresas hoje já entendem ou procuram entender qual é a função dela, basta a gente ver aí os 17 objetivos da ONU, né, a Agenda 2030, que isso não é só do governo, é da sociedade como um todo, e também das empresas. Eu tenho acompanhado muito isso em termos de que os empresários estão entendendo de economia solidária. E aí a gente fala em ESG, fala em uma série de coisas. Eu acho que a Comissão de Economia Solidária veio a calhar dentro de um conselho, como você mesmo disse, um órgão representativo de classe, né, economia. Trabalhar com economia solidária é uma coisa muito nova, é uma coisa que realmente nós estamos aprendendo sobre isso, mas é o caminho. Não temos mais condições de não participar desse assunto economia solidária. O que é economia solidária? A economia solidária é você sempre trabalhar com 3 pilares, né? O economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. É isso que a gente tem que trabalhar dentro de todas as atividades econômicas hoje no Brasil, no mundo, porque senão nós vamos quebrar a cara muito em breve. Perfeito, professor. E é justamente esses pilares aí que essa comissão aqui, que é coordenada aí pelo Carlos Prado, né, o economista Sim, Carlos Prado, que aí ele tá, desculpa, Carlos Cordeiro, o economista Carlos Cordeiro, que aí ele que isso. está à frente aí junto com vocês aí tentando É uma apresentar, tentando debater um pouquinho desses pilares aí que é muito importante, principalmente para trazer para esse contexto atual em que o país vive, né, professor? é um desafio, Renato, porque quando você fala a palavra solidária, ela já é, "Ipa, espera um pouco", né, mexe com coisas que estão fora do recurso financeiro, né? Mexe com voluntários, com conceitos ainda não muito bem definidos. Nós não temos ainda uma cultura muito apegada a esse assunto. Não que nós não queremos, eu acho que a sociedade inteira está gritando por uma coisa mais solidária, né? Mas temos que pôr o pé no chão e não é da noite para o dia que isso acontece. Já existe sim grandes empresas, grandes entidades ou a sociedade já entendeu o que é isso. Basta a gente agora coordenar, né, como você disse aí na comissão, e trabalhar nesse sentido para conseguir os objetivos aí. Ok, agora a gente, antes da gente finalizar esse nosso bate-papo, professor, o senhor Uhum. também é delegado adjunto aí da região de Bauru, né? Queria que você Sim, falasse um pouquinho dessa atuação, da importância de ser um delegado, de representar aí junto com os conselheiros, os economistas, essa região tão importante que é Bauru para o estado de São Paulo. em primeiro lugar, eu acho que essa função é uma função exclusivamente de dedicação, né? Eu acho que me sinto bem fazendo parte de um grupo de pessoas que querem o bem da sociedade, principalmente no assunto econômico. Nós estamos buscando aumentar ou buscando verificar a atividade econômica da região. Agora, dia 15, teve um evento muito grande em Bauru, eu não pude participar por um motivo particular, a respeito da economia industrial na região. Enfim, tudo que a gente pretende incrementar o assunto economia, o assunto desenvolvimento, agora com a palavra desenvolvimento. Eu gosto muito da palavra desenvolvimento sustentado, não sustentável. Sustentável parece que não vai acontecer nunca. O sustentado é aquele que nós temos já com bases fortes, com bases fixas, com um suporte grande. E a gente busca isso, né? Eu dou aula de uma disciplina chamada Economia do Meio Ambiente, num curso de meio ambiente, e é isso que eu gosto, é como você aproxima o meio ambiente dos processos econômicos.
Isso faz parte do nosso métier aqui, em termos de delegado, de querer buscar mais estudantes, querer abrir mais escolas, melhorar ensino, enfim, representar a classe dentro da sociedade como um todo, que cá entre nós. Eu sou economista, me formei lá na década de 70, quer dizer, já não sou tão novo assim, mas nós tivemos grandes problemas com a carreira do economista, né? Tivemos alguns desvios de função, não é crítica a ninguém, mas nós estamos querendo ajustar isso. O doutor Pedro também está com esse, tenho certeza que está com esse pensamento, o Corecon inteiro, né, para a gente poder trabalhar mais e levar essa profissão tão nobre que é ser economista para todos na sociedade. Por trazer esse gancho de carreira, a carreira do economista, para a gente finalizar, professor, Pois não. gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, um recado final, principalmente para os economistas que já estão atuando, para aqueles que têm mais experiências, e em especial para os estudantes, né? Para o jovem economista que está na universidade e para aqueles que estão adentrando no mercado de trabalho. Bom, para os jovens, acho não, tenho certeza, a profissão de economista é uma profissão que volta à tona. Ela é uma profissão, não que ela foi esquecida, não é isso. Nós perdemos muito, no meu modo de entender, claro, nós perdemos muito terreno para outras profissões, não estou desmerecendo as outras profissões, não é isso. E agora o mundo está exigindo algumas tomadas de decisões pura e simplesmente econômicas, é um problema de economia, não é um problema de engenharia, não é um problema de medicina. As pessoas estão nascendo, graças a Deus no mundo, nasce mais gente do que morre, e essas pessoas que nascem têm uma demanda de querer comer, querer estudar, querer se vestir, querer trabalhar, isso é um problema econômico. Cabe a nós, economistas, trabalhar nesse sentido. Nós somos responsáveis para gerar emprego, para procurar o crescimento, o bem-estar da humanidade. É nós que fazemos isso. Então, aos economistas que estão no mercado, comecem, entendam a nova realidade do mundo, a nova realidade econômica do mundo. Simplesmente o mundo mudou. Nós temos hoje que começar a trabalhar dentro daquela premissa que eu disse, o consumidor quer mais com menos, e nós temos que providenciar isso. Quem cuida de demanda alimentar, de saúde, de tudo, é a economia. E nós é que temos que procurar, junto com órgãos públicos, com empresários, com grandes entidades, promover o desenvolvimento econômico. Nada mais justo do que um desenvolvimento econômico sustentado, onde a pessoa tem uma carreira, tem um plano de vida, ele tem o salário dele, ele consegue fazer tudo e não ficar simplesmente dependendo de ações governamentais, de política pública, que isso não leva a nada. Eu acho que nós, economistas, somos responsáveis, para encerrar, pela honra, promover que a população tenha a honra de ter um emprego. Eu acho que hoje a palavra mais clara, que é a busca que nós temos que ter, é geração de emprego e renda justa, não é? Para que a pessoa seja digna de ter uma vida. Isso é um problema econômico, não é um problema de medicina, de direito, não menosprezando nenhuma profissão, mas cabe a gente pensar aonde nós somos convocados para agir. É aí. Nós temos que promover um desenvolvimento sustentado, ambiental, social, com lucro, sim, com retorno financeiro, enfim, e promover o que a gente sempre estuda isso, desde a época do banco de escola minha, é o bem-estar da população. Que ótimo, professor. Que ótimo bate-papo a gente proporcionou hoje. Aí eu tenho certeza que todos os economistas, né, toda a sociedade em geral aprendeu bastante hoje com os conhecimentos, né, passados pelo senhor. A gente agradece demais a sua participação. Foi Eu, muito bom aprender um pouco hoje sobre economia e sobre outros temas com o senhor. A gente agradece, professor. Obrigado pela participação. Renato, eu é que agradeço, me coloco sempre à disposição.
Eu tenho uma vida interessante. Eu, de um tempo para cá, eu resolvi fazer aquilo que eu gosto. E quando a gente faz aquilo que gosta, a gente faz com prazer, e é um prazer colaborar com vocês, essa ideia, essa missão de comunicação do Corecon. Parabéns pela atividade, e estamos sempre juntos. Muito obrigado e um bom dia para todo mundo aí. Nós que agradecemos, professor. Obrigado aí pela sua participação. Bem, chegamos ao final de mais um Conversando com Economistas. Hoje nós conversamos aí com Oswaldo Contador Júnior, que é economista, professor e integrante da Comissão de Economia Solidária aqui do Corecon São Paulo e também delegado adjunto da região de Bauru. A todos vocês, obrigado aí pela audiência. A gente se vê em uma outra oportunidade. Um ótimo dia e até um próximo Conversando com Economistas. Tchau, tchau.